Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E sábado eu estou muito grata a Deus por isso, por ter este entendimento e esse desejo no meu espírito. E eu estendo isso para você. Às 22h30, nós vamos iniciar o propósito da mudança, com um jejum de 12 horas. Todos os anos nós usamos esse último mês, dezembro, 31 dias, clamando e jejuando, para dar condições. Nós damos condições a Deus para Ele nos abençoar. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2013? Sabe, no meu espírito, eu creio que você não tem que levar. Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta, ela se abre. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Sabe, todos os anos, porque há muitos anos que nós realizamos esse trabalho, eu tenho visto sempre acontecer da mesma maneira. No dia 31, muitas pessoas viverem milagres, definições importantíssimas. Porque Deus não mudou. Ele continua operando hoje. Mas isso é na vida de quem luta, de quem busca. Então nós vamos abrir sábado às 22h30, com jejum, vamos passar a madrugada clamando e vamos dar início ao encerramento com Santa Ceia do Senhor, porque domingo nós vamos celebrar a ceia e em jejum. Às 9h em todos os templos. E eu em São Paulo vou realizar 2 reuniões. Uma às 6h30 e outra às 9h. Isso mesmo. Às 6h30 já, inclusive para toda a turma que já passa a madrugada. Porque nós temos um grande número de pessoas que iniciam conosco e ficam até o final. Não arredam o pé. Passam a noite na igreja em oração e jejum, junto com a gente. Então, às 6h30 eu já vou realizar a primeira reunião e depois às 9h. Será um final de semana de milagres. Deus vai definir. Eu creio que o melhor vinho, como foi naquela festa de casamento que o Senhor transformou água em vinho e foi o melhor, nós vamos beber do melhor vinho agora. Eu creio que o Senhor reservou o melhor vinho para o final da festa e nós vamos beber dele agora. Em nome de Jesus. Venha buscar o Senhor. Agarre essa oportunidade de você plantar uma boa semente e finalizar esse ano como o melhor da tua vida até então e já iniciar o novo ano com outro espírito. Pronto para sonhar novos sonhos. Em nome de Jesus. Olha, aqui em Lucas 15, no versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: vou voltar para a casa do Pai. Caindo em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai. Porque quando ele saiu, ele estava fora dele. Essa é a passagem chamada do filho pródigo. Do filho mais novo, que pediu a parte da herança para o pai, pegou e foi-se embora. Foi para o mundão. E se envolveu com tudo que a carne gosta.
que o mundo aplaude como lindo, como gostoso, e foi para as bebedices e prostituição, se envolveu com tudo que o mundo diz bonito, diz ser gostoso, saudável, que diz e declara como viver a vida. Enquanto ele tinha herança, ele tinha amigos, ele tinha mulheres, ele tinha tudo isso. Mas aí, quando a herança acabou, o dinheiro acabou, não tinha mais um amigo, não tinha uma mulher, não tinha comida. E aí, ele teve que trabalhar. E o único emprego que ele arrumou foi de tratador de porcos. Mas não davam nada para ele comer. Ao ponto dele estar com tanta fome, você imagina o desespero dessa pessoa, hein? Tanta fome que ele desejou comer a comida do porco. Agora, você sabe muito bem o que porco come, né? Você sabe muito bem. Para ele desejar comer a comida do porco é porque ele está no fundo do poço. Uma fome fora do comum. E ninguém, a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. Está escrito aqui, ó. Mas ninguém lhe dava nada. Porque isso é um engano. Você encontra amigos para te ajudar a sair da presença de Deus. Você encontra amigos para te dar opiniões erradas e direção errada e conselho errado. Mas na hora que você mais precisa, ninguém dá nada para ninguém, não. Ele, enquanto tinha dinheiro, tinha herança, ele tinha amigos, tinha mulher. Agora que ele não tinha nada, ninguém lhe dava nada, nem comida. Nem comida, porque isso é um engano. Um engano. Compreendeu? Quando você está fora da direção de Deus, você encontra gente para pagar para você aquela bebida, para pagar aquela rodada lá, para comprar o cigarro que você não tem. Você encontra, quando você está fora de Deus, você encontra. Entendeu? Para te levar mais para o buraco. Só que aí, quando a coisa rocha mesmo, que você quer mudança, você quer algo diferente, você quer ajuda para sair daquele fundo de poço, aí você não encontra. Ele encontrou, ele tinha amigos para prostituição, para beber, para bagunça ele tinha. Para dar comida, para ajudar ele a sair daquele fundo de poço, ele não encontrou ninguém. Ninguém. E aí, quando ele chegou naquele fundo de poço, ao ponto que o fundo de poço dele foi desejar comer a comida do porco. Aí ele falou, caindo em si, ele falou, vou voltar para a casa do pai. O fundo de poço dele foi esse. Foi não ter o que comer, ninguém dava nada, nada, e mais. Não dava nada, não tinha apoio, não tinha o que fazer. Sabe quando uma pessoa se encontra numa situação assim, não tem o que fazer? Foi a situação dele. Ele não tinha o que fazer. Ele tentou, você pode ter certeza que aqui, ó, mostra alguém que já tinha tentado de tudo. A pessoa tenta. Ela quer acreditar que de um jeito ou de outro, ela vai conseguir sair daquele buraco. Sem Deus? Não. Ele só saiu do buraco quando ele voltou para a casa do pai. Quando ele caiu em si. Caindo em si, eu vou voltar para a casa do pai. Até o menor da casa do meu pai tem comida de sobra. E eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Porque é exatamente isso que acontece com gente que sai da direção de Deus, sai da presença de Deus. Entendeu? A pessoa, por um tempo, ela até caminha. Ela até caminha. Enquanto ele tinha herança, ele caminhou. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha mulher.
Entendeu? Enquanto ele tinha gente do lado dele. Depois não sobrou ninguém quando acabou a herança. E às vezes a pessoa, ela se esquece que a gente está um tempo na casa do pai, a gente planta, a gente tem herança. Você tem colheita daquele tempo que você foi obediente. Só que aí você só gasta. Você não pega azeite extra. Você não planta mais nada de bom. Você só vai plantando pecado. Foi o que ele fez. Ele só gastou a herança. Ele não poupou nada, ele só gastou. E de forma maligna, pecaminosa, errada. Só gastou. Até chegar a um ponto de não ter o que fazer. Aí entendeu. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do pai. Lá na casa do meu pai, até o menor da casa dos empregados, os empregados, o menor, come do bom e do melhor. E eu aqui desejando comer comida de porco. Sabe qual é o entendimento disso? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela não está vendo. Ela está buscando a Deus. Ela não está vendo o cuidado de Deus, o amor de Deus para com ela, o zelo do Senhor. Ela começa a deixar o diabo encher a cabeça dela o capeta vai enchendo a mente dela de minhoca, de conversa. Ela se envolve com a fofoquinha aqui, com a ladainha ali. Ela começa a olhar para a grama do vizinho, parece que é mais verde. Ela começa a olhar para o mundo, ai, parece que quem está lá vive, a vida lá é tão boa. E eu aqui tenho que estar na igreja, orando, jejuando, não pode fazer nada. Ai, a casa do pai é tão monótona. Ih, todo dia a mesma coisa. Oh, tão monótona. Ai, eu quero liberdade, eu quero ir para o mundo, dá minha herança. Que eu quero curtir. Eu quero curtir. Ok, ele curtiu, pegou a herança, foi, curtiu. Só que foi uma ilusão. Aquele tempo acabou. O dinheiro acabou. A herança acabou. Os amigos sumiram. As mulheres sumiram. Acabou. Aí acabou tudo. Acabou honra, acabou dinheiro, acabou o tempo da colheita boa. Acabou o tempo daquela herança. A herança acabou. Acabou a comida. Ele era um ninguém. Arrumou um emprego de tratador de porco. Não tinham o que comer, tratavam ele de qualquer jeito, não deram nada para ele comer. Acabou. Aí, foi só uma ilusão. Ele até viveu um tempo divertido. Por ilusão, fantasia, engano do mal. O que sobrou para ele? Fundo de poço, comida de porco. É isso que sobra para quem sai da presença de Deus. Entendeu? Para quem se ilude com as mentiras do diabo, com as mentiras desse mundo, quem se envolve com as novelas e que vende aquela fantasia, aquela ilusão e a pessoa acredita que tudo é daquele jeito. Entendeu? Tudo é daquele jeito, é novela. A vida dele vai ter um fim de novela. A vida real não é assim, não. Na vida real não é assim, não. Não é desse jeito, não. Se você não estiver escondido em Deus, você vai para o fundo do poço e ainda vai para o inferno. Esse aqui ainda teve chance de voltar vivo para a casa do Pai. E quantos que são mortos, o diabo traga a alma antes, morrem repentinamente. E nem a chance de retornar e ainda haver uma reconciliação, um arrependimento não tem. Eu que estou... Quantos anos estou em Deus, quantas vezes vi gente morrer repentinamente, assim. Você acabou de ouvir da pessoa, de repente, morreu. Como morreu? Morreu. Assim. Quem estava escondido em Deus, glória a Deus, foi para a glória, e quem estava fora de Deus foi para o inferno. Entendeu? Se você está fora de Deus, volta para Deus. Caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do Pai. Talvez o diabo virou a tua cabeça, te enganou, te iludiu com tantas mentiras e você se deixou enganar.
E agora você está vendo que a história é bem diferente. A coisa é diferente. E você talvez já se deu conta que o fundo de poço parece que tem poço que nunca tem fundo. Quando você acha que já desceu, desce mais um pouco. Já desceu tudo que tinha que descer, está descendo mais um pouco. Porque nada é tão ruim que não possa piorar. Longe de Deus, nada é tão ruim que não possa piorar. Se volta para Deus. Em nome de Jesus, juízo. Coloca juízo na tua cabeça se você perdeu o juízo. Sensatez. Se esconda em Deus. É em Deus que a gente vence. Não é correndo atrás de fantasia e de ilusão, não. Se volta para o Senhor. Eu creio que o Senhor está lutando para te trazer de volta, para que você seja resgatado, salvo, salva. E possa recomeçar a sua vida diferente. Você certamente sabe dizer muito bem que não tem vitória longe do Senhor. Então, seja lá o que for que você tenha que vencer, orgulho, falatórios, conversa fiada, vença o que for, porque você só tem uma vida. E corra para os braços do Senhor enquanto você tem oportunidade. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Érica, quais experiências de fé que a senhora tem tido dentro do Ministério Mudança de Vida? Muitas, assim, algumas até inexplicáveis, né? As mais recentes que eu tive foram a minha promoção no meu trabalho, minha segunda promoção, para falar a verdade. Eu estava esperando há 2 meses o resultado e perseverando, jejuando e pedindo uma resposta do Senhor. Quando eu vim no jejum dos projetos de conquista da manutenção, agora no final do mês anterior, eu falei para Deus, Deus, tá tudo parado, eu preciso de uma resposta, eu preciso saber. Eu fiz todos os processos, fiz tudo como tinha que ser feito. E tem que ser feita a sua vontade. Então, se for para eu passar ou não, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Antes da bispa descer para o altar, uma amiga minha me ligou. Eu falei, poxa, eu não posso atender, estou dentro da igreja. Mas ela me mandou uma mensagem, amiga, você passou no processo. Então, foi assim, maravilhosamente... Foi tudo, assim. Eu estava esperando há muito tempo e eu queria muito esse cargo. Consegui, fui promovida. Consegui a reforma da minha casa, também estou começando agora, comecei pela sala da minha casa e assim, eu estou fazendo com a minha mãe, não sabe, Deus levanta pessoas e deixa, né, faz situações conspirarem ao nosso favor, né. E eu tive um livramento agora recentemente, na segunda-feira, no meu primeiro dia no cargo, eu sofri um acidente na condução, voltando para casa, me empurraram e eu caí no vão do trem. Era para eu ter caído totalmente, o corpo inteiro. Deus foi tão maravilhoso que na hora que eu vi que eu ia cair, eu falei, Senhor, meu Deus, me salva. E correndo atrás de médico, enfim, chegamos no médico, mais ou menos por volta de mais ou menos uma 00:30. O doutor falou para mim, o que aconteceu? Contei a situação, ele falou, nossa, era para você ter quebrado a sua perna. É para você ter arrancado seu joelho fora. Falei, então, mas Senhor Jesus me salvou. Aí ele olhou e falou, salvou mesmo, porque você não tem nada no joelho, é só a pancada. Eu falei, glória a Deus. O cuidado de Deus em tudo. Tudo. Tudo foi assim, como a bispa sempre fala, né? O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então eu estava super feliz que tinha acabado de conseguir um cargo e tinha que ter alguma coisa para estragar. Só que Deus é tão maravilhoso que não aconteceu nada. E na segunda e na terça, segunda de madrugada, fui para casa com a perna enfaixada. E o médico falou, olha, você só toma as medicações necessárias, ungi para poder... Eu falei, não vai ficar assim, vai melhorar. Fiz as orações quando cheguei em casa, ungi os machucados. E na quarta-feira de manhã, assistindo o programa da bispa, eu pensei, falei, bom, já não vou ficar com essa perna enfaixada até o fim da semana. O médico falou para mim, você vai ficar de molho na cama até domingo. Eu falei, não, domingo eu tô na igreja. Minha mãe brigou comigo, não, você vai estar com a perna ruim. Eu falei, não, eu vou para a igreja. Eu vou chegar lá e eu vou estar andando. Na quarta-feira eu arranquei todas as faixas. Minha mãe brigou comigo, todo mundo brigou comigo, você não devia ter feito isso. Eu falei, não, mas eu tô curada, Deus já me curou. Se ficar um roxo, é o menos possível.
Tá roxo meu joelho, não tá inchado, teve alguns cortes, algumas escoriações, mas eu tô andando. Eu não subi e não desci a escada, eu já subi na escada aqui do altar. A senhora não aceitou, tá reagindo. Claro, com certeza, eu não aceito isso. Não sinto mais nada, graças a Deus. Essa postura, esse espírito a senhora aprendeu aqui. Dia 1º de dezembro agora nós vamos iniciar o propósito da mudança. As 3 coisas que a senhora não aceita levar para 2013. Vai iniciar esse propósito com fé? Com certeza, não perco. Porque foi por conta desse propósito que tudo isso está acontecendo na minha vida. O cuidado de Deus, as coisas sendo realizadas na minha casa, minha família sendo salva. Eu tô, sabe, muito feliz por saber que com jejum, oração, perseverando, tendo fé, Deus ele realiza. Então você tem que dar condições para ele primeiro, para ele fazer. Então eu vim plantando desde há 2 anos atrás e eu tô vivendo os resultados agora. Eu tô vivendo maravilhosamente bem. Deus, ele cuida de mim de um jeito maravilhoso. E um dos pedidos que eu fiz para Deus nesse propósito de dezembro, que eu não ia levar para 2012, foi a minha vida sentimental, porque eu passava por muitas tribulações. Falei, eu não aceito mais, eu não quero mais. Se for para eu viver sozinha, Deus vai estar comigo, eu não vou estar só. Ele vai preparar alguém. Ele me trouxe alguém muito abençoado, que Deus ele realiza, é o Deus do impossível mesmo, e se o impossível tiver que acontecer, é Ele que faz. Vale a pena essa pessoa participar? Vale a pena participar de todos os propósitos que tem aqui, todos, sem, sabe, tirar nenhum, todos, vale a pena. Feliz. Demais. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez já não tem mais para onde correr, onde se agarrar, o que fazer. É humilhação, é sofrimento, é perdas, é um que despreza, é outro que se afasta. Talvez, Senhor, como foi no caso desse rapaz aqui, quando saiu tinha amigos e mulheres e tudo de sobra. Mas depois que ele já tinha feito a besteira com a vida dele, e que a herança acabou, não sobrou ninguém lhe dava nada. E talvez é essa experiência que essa pessoa está tendo. Ela já está no fundo do poço e ninguém dá nada. Aqueles que até apoiaram para o pecado, agora sumiram. Cadê o apoio? Cadê a consideração? Cadê o respeito? Cadê? Não tem. Já foi. Porque amigos de pecado não sobrevivem mesmo, não. Amigos colocados pelo mal não são amigos. São aqueles instrumentos para desvirtuar a pessoa ainda mais. Arrumar amigos, os chamados amigos, para falar mal de alguém, para criticar, para fofocar, para baderna, não é difícil. Mas o verdadeiro que vai te apoiar a se estruturar e a vencer um momento difícil, esse sim, esses não são tão fáceis de encontrar. E talvez é exatamente essa experiência que essa pessoa está tendo. Ela teve amigo para badernar, para o pecado, para falatório, para fofocar, para criar mais inimigos, para isso e aquilo. Cadê agora para ajudar no momento difícil? Cadê amigos para ajudar no momento de dor, de miséria, de vergonha, de decadência? Cadê? Está sumindo tudo. Ou se já não sumiu tudo. Então, Senhor, ela precisa entender. Se ela já está caminhando para o fundo do poço, ou já está no fundo do poço, ela só vai sair se ela buscar o Senhor como o Senhor tem dirigido, com humildade, com quebrantamento. Não adianta ela insistir na direção errada. Não adianta ela continuar na direção errada. Não adianta ela insistir numa coisa que está provado, que já deu errado e está dando errado, está piorando dia após dia. Não adianta ela insistir. Ninguém lhe dava nada. Talvez é o caso dessa pessoa, ninguém dá nada para ela. Ultimamente, se puder, tira e massacra mais. Caindo em si, ele disse, vou voltar para a casa do pai. Então que isso entre no entendimento dessa pessoa. Que ela tome juízo e entenda que o sábio, o sensato é ela se esconder no Senhor. Cobre ela com teu sangue. Desperta ela, dá força a ela para se mover para a direção certa. Que ela volte para a casa do pai, para o lugar de onde ela nunca devia ter saído.
que ela se volte para o Senhor, enquanto ela tem vida, enquanto o mal não tragou a alma dela. Que ela se volte para o Senhor, que ela entenda que não é religião, não é ladainha, emoção, conversa fiada, é uma fé séria, uma fé viva em ação. É um comprometimento de verdade com o Senhor que vai fazer a diferença. Porque talvez ela tenha até se enganado. Vai cá, vai lá, tentando se enganar. Que ela está tentando. Não, o Senhor está dizendo, volta para o lugar de onde você não devia ter saído. Se posiciona enquanto você tem chance. Ajuda ela a entender. Passa do teu sangue sobre ela e abençoa com esse entendimento. Abençoa lares, famílias. E todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos e determino milagres. Eu peço bênção e prosperidade para todos os meus amigos, companheiros, semeadores. Pessoas que dizimam, que ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, que elas tenham para emprestar, que elas não tomem emprestado, que elas tenham mais do que o suficiente, que elas tenham com abundância, que elas tenham com fartura. Afinal, a tua palavra diz, dai, só dá. E ser-vos a dado boa medida, recalcada, sacudida é o que vai voltar para a pessoa. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher e não pouco. Abençoa a todos, Senhor, é o que eu peço e agradeço. Onde esse programa estiver chegando, que mudança de entendimento, sensatez, um espírito atento, esteja chegando também. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E sábado, em todos os nossos templos, às 22h30, abrindo o jejum do propósito da mudança. O último de 2012. E vamos passar 12 horas em jejum e vamos encerrar com a Santa Ceia do Senhor, celebrando a Santa Ceia do Senhor em todos os templos, às 9 da manhã. E eu, em São Paulo, vou realizar 2 reuniões. Uma às 6h30 da manhã e outra às 9. Venha buscar a Deus e feche esse ano com chave de ouro. Plantando a boa semente, vivendo milagres e já começando um novo ano cheio de vida. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 22h30, início do último propósito de fé do ano de 2012, propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispa Cleo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9 horas da manhã. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança.